Tudo bem, Andréa? Tudo, Patrícia. Boa noite aí a todo mundo. E estamos Boa... aí com só notícia boa. Ai, gente, que maravilha chegar notícia boa para a gente em dias tão difíceis, né, menina? Ai, com certeza. Como tá complicado. É sobre isso que a gente queria falar. Deixa eu explicar um pouquinho o que, que é o Inovar é um Parto e essas lives que a gente tem feito. O Inovar é um Parto é um projeto que junta o empreendedorismo feminino com inovação, que são as duas vertentes do meu trabalho. E a gente vem, desde o início da quarentena, ouvindo empreendedoras, fundadoras de startups, influenciadoras digitais ou empreendedoras que usam a tecnologia para impulsionar os seus negócios, sobre as soluções que elas vêm encontrando para superar essa crise, para desviar da crise ou até para aproveitar as oportunidades que vêm se apresentando para alguns mercados. Então, a gente já Bacana. Não, conversou com várias mulheres e por isso eu te convidei também, porque eu já conheço há um tempão o Só Notícia Boa e acho que esse pode ser um momento especial, né? Porque eu arriscaria dizer, eu até disse isso hoje no convite para essa live, que nunca houve tanta notícia boa, embora a gente esteja vivendo uma pandemia tão difícil, o momento mais difícil, eu acho, para as últimas gerações que a humanidade vem enfrentando, né? O que você acha disso, Andréia? eu acho o seguinte, eu acho que, que a notícia boa ela sempre existiu, tanto que a gente tem aí mais de 15 mil notícias boas publicadas desde o início do portal, e eu vou explicar um pouco como é que tudo isso começou. A gente começou o portal há 9 anos, né? Claro que foi uma inspiração, e foi inspiração da nossa filha, a Lorena. Ela tinha 10 anos na época e ela não assistia o pai dela na televisão. Ele fazia um jornal local, o Rinaldo de Oliveira, que O é o Rinaldo era meu fundador. colega, inclusive já trabalhamos juntos no SBT. É, E aí, pois é, bom, então há 9 anos a sua filha não assistia ele na não TV assistia porque era porque só notícia ruim. ele fazia um telejornal local da Bandeirantes, né? Cobria o Sei. Congresso Nacional também, e ela não assistia. E um dia ele perguntou: olha, deu uma notícia bacana, vocês não estavam assistindo? Eu falei: olha, a Lorena não assiste o seu jornal. Ele: como não? Falei: olha, a Lorena diz que não quer assistir o seu jornal porque o seu jornal só dá notícia de gente que mata, que rouba, que assassina e que mata cachorrinhos, né? Hoje a Lorena estuda veterinário, inclusive. E aí, desde então, surgiu o alerta na cabeça do Rinaldo e ele, então, foi perguntar para ela: filha, por que você não assiste o papai? Ela disse: papai, eu te amo. E foi com essas palavras que eu te falei. Mas o seu jornal só dá gente que mata, que assassina, que rouba, enfim, que mata cachorrinho, que maltrata É. cachorrinho. Hum. Eu te amo, né? Ela falou para o pai dela, mas eu gosto de só notícia boa. E aí, com essa inspiração toda, o Rinaldo começou por um blog, né? Que alimentava inicialmente com uma matéria ou outra, quando ele tinha tempo, ainda estava no, enfim, no jornalismo diário. E daí se transformou no portal, primeiro numa coisa mais ampla, e a gente abriu o leque para transformar com editorias, com o tratamento de como se fosse realmente a gente costuma dizer e brincar, um G1 do bem, né? Onde tem Sei. edtorias só para Virou um uma. portal de notícias, mas com essa Isso. perspectiva, com essa lente positiva, né? E Porque, na com, verdade. e, e com esse olhar também de jornalismo, porque em todas as editorias eu posso te garantir, tem notícia. Sim. Negócios, Brasil, entretenimento, saúde, educação. A gente criou uma editoria chamada Educação Mais, que significa educação positiva. Então, quer dizer, todas as editorias, turismo, viagens, enfim. E aí a gente criou toda essa disposição, porque a gente já tinha essa visão do jornalismo tradicional, e aí a gente misturou, obviamente, com um jornalismo positivo, que deu essa liga, né? Essa perspectiva que não existia antes. Você pode até ver um caso de superação, alguém dando uma notícia boa referente a boas ações, mas não tem essa perspectiva de jornalismo. A gente queria realmente quebrar paradigmas.
quando o Rinaldo, efetivamente, em 2016, foi demitido da emissora em que ele trabalhava, foi aí que deu start. Aí ele saltou para o mundo e falou, é isso que a gente precisa produzir. Aí se dedicou mais, acabou tendo uma visibilidade maior. Ele foi no programa da Fátima, no Encontro, foi onde ele expôs como que era feito esse nosso jornalismo, e a coisa ganhou cada vez mais corpo e ele teve tempo. Então o empreendedorismo acabou sendo mais visível, né? Porque todo mundo acabou tendo essa dimensão e a gente conseguindo divulgar o nosso trabalho com mais amplitude, né? E eu entrei nessa barca também desde o início, sempre sendo o braço direito do Rinaldo, mas ao mesmo tempo também propondo coisas, enfim. A visão feminina sempre tem uma coisa assim também de delicadeza ou de boa sacada, né? Então a gente tem essa parceria forte e, claro, com a colaboração ainda da Lorena. Ah, que E é legal. O que é interessante é porque em qualquer negócio, quando você vai abrir, você precisa de um diferencial. E, puxa, eu trabalhei muitos anos no jornalismo e eu sei que notícia boa é um diferencial para qualquer jornal, porque é a primeira matéria que cai, né? Então, eu trabalhei em editorias como Cultura, como Artes, né? E Inovação. É o primeiro assunto que cai porque não é um factual urgente, não é considerado algo urgente, quando na verdade faz um bem danado, né? A gente está agora cunhando um termo que é o infoxication, né? Na quarentena. Eu ouvi Que no seu post. Pois é, porque é uma intoxicação de informação ruim. Eu me peguei outro dia me emocionando pelo terceiro dia seguido no Jornal Nacional, a ponto de, sabe, de chorar. Eu sou meio chorona mesmo, mas, poxa, 3 dias seguidos você ficava assistindo o jornal e chorando. Eu acho que a gente não pode perder a sensibilidade de se emocionar com uma tragédia como a gente está vivendo, mas, por outro lado, será que isso faz bem para a gente? Ou será que a gente, não, sem perder o realismo das coisas, né? Será que mudar essa perspectiva não pode ser positivo para a gente também? Claro, e as pessoas, Atriz, elas estavam acostumadas a se alimentar só de notícia ruim. Então, assim, a carga do jornalismo, e nós estávamos acostumados a isso, nós estamos acostumados a isso no jornalismo diário, né? Que só vale aquilo que realmente é tragédia ou que enfim, sempre o lado ruim da história, e ainda amarrado naquela perspectiva de que notícia ruim é que vende, né? Uhum, Então, uhum. tudo isso acabou, a gente teve uma grande descarga com essa pandemia, a gente acabou focando, querendo se agarrar de forma indireta em algo que fosse bom. E é o que a gente está Uhum. percebendo nas pessoas. Quando a gente realmente sentiu esse aumento das pessoas procurando por notícia boa, porque assim, quando a coisa realmente explode, porque assim, a gente já estava acostumada à carga de notícia. Aí, quando vem uma coisa desesperançosa, de proporções inimagináveis, que a gente nunca viveu isso, É. né? Pelo menos nesse nosso século, né? E no passado também, no final do Uhum. passado, enfim, as pessoas começaram a tentar se agarrar em algo bom, e aí não tinha alternativa senão tentar ver o lado positivo, porque a gente já vinha construindo isso. Numa tragédia, E como a aí, de Brumadinho, vocês. a gente Sim. viu o lado positivo. Então, assim, a gente sempre pega pessoas ou coisas que estão acontecendo de bom. Se tem milhares de pessoas morrendo no mundo, tem outras milhares sendo ou recuperadas ou curadas, né? Então, a gente dá Uhum. esse foco, e as pessoas agora estão precisando desse foco, e principalmente uma coisa importantíssima. A gente tem recebido das pessoas uma coisa... Eu estava em depressão, vi o site Uhum. de vocês, melhorei, ou estava Olha. quase para acontecer uma besteira e de repente descobri, e no outro dia eu acordei viva, né? Pois é, Depoimentos. eu queria duas coisas. Você falou que vocês cresceram nesse momento da pandemia, né? Você tem Sim, noção de quantos acessos a mais ou de porcentagem que vocês aumentaram nesse período? Que eu acho olha, super interessante. no Instagram, por exemplo, a gente tem uma média de 1.000 a 2.000 pessoas seguindo a gente
e por dia, né? A mais A mais, crescendo? É todos os dias. É mesmo. mesmo. É. Que legal, por dia. Mais de 100 mil E pessoas. ó, o Rinaldo está Mais aí de 100 mil pessoas. soprando. Rinaldo, pode aparecer. Eu vou O deixar. Eu vou Rinaldo, abrir uma ele exceção. falou que hoje é Eu, meu dia. É, não, eu fiz um convite, eu só tinha o contato do Rinaldo, porque a gente trabalhou juntos. Aí eu fiz um convite, eu falei, mas não é para você. Eu sei que você tem uma sócia fundadora e hoje eu não quero falar com você, eu quero falar com ela. Ah, maravilha! Mas, Rinaldo, maravilha. aparece aí para dar um oi, afinal de contas a gente está falando de você. Rinaldo, se ajeita. Dá a volta. Eu não sei se ele está de pijama, se ele não estava preparado para esse Não, ele momento. está Mas tomando uma sopinha, viu, Patrícia? Boa noite, boa noite. tudo boa noite. bem, meu Tudo querido? bem? Como você está? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, tá? Que isso, eu sou fã de vocês desde o início. Eu acho que é uma iniciativa realmente. Eu sempre fui muito fã de notícia boa e sentia muita falta disso no jornalismo que a gente fazia. Acho que a gente segue buscando espaço e vocês já conquistaram um espaço muito bonito. Parabéns. Obrigado, Patrícia. A gente está muito feliz, não só pelo convite, a gente está feliz também porque a gente está conseguindo ser um diferencial nesse meio todo, né? A gente está, enquanto todo mundo dá notícia ruim, a gente virou opção, porque em nenhum momento o Só Notícia Boa pensa em deixar as pessoas ilhadas. Não. Né? A gente não é tirar a gente da realidade, não é a gente, não, tá tudo bem, não tá tudo bem, a gente está vivendo um problemão, mas, puxa, tem uma lente que você pode colocar para tentar, inclusive, sair dessa também, porque tá todo mundo na mesma crise, né? Exatamente. Sem dúvida. O que a gente propõe aqui é que você leia ou você assista o jornalismo tradicional, o jornalismo comum, e depois você venha para o Só Notícia Boa para dar uma aliviada. Uma coisa não anula a outra. Sabe? Claro, sem dúvida. Quando você vai almoçar, você faz o seu prato principal salgado e depois você faz a sobremesa. O Só Notícia Boa é a sobremesa. Ótimo. Mas é importante. Esse equilíbrio é super importante para motivar mesmo, para não ter o perigo da gente ir para baixo, né? Porque tem muita gente realmente relatando aumento da ansiedade, aumento da angústia, depressão, enfim, uma série de problemas, de desequilíbrios emocionais por conta esse excesso de notícia ruim. A gente liga a televisão e, de fato, é isso. Eu passei a me informar pela internet, pelos jornais digitais, porque eu seleciono aquilo que eu vou abrir para ler, né? Na TV, você acaba que eu gosto, é um meio que eu sempre me informei, gosto muito, mas, puxa, acaba que você consome de tudo, né? O tempo todo. Então, no começo da pandemia... Pois no começo da pandemia, você deixa a TV ligada 24 horas por dia em notícia, quando você vai ver, você está desanimado no final do dia, né? Muita gente escreve para a gente dizendo que não está mais assistindo jornal pela manhã, na hora do café da manhã, porque já sai de casa bravo, irritado, com medo. Então, as pessoas estão preferindo ler notícia boa para tentar sair com outro astral, para começar o dia melhor, né? Pois é. E aí tem dados... Isso que eu ia perguntar. Vocês fizeram uma pesquisa em relação a isso, né? O impacto disso. Na verdade, a pesquisa, Patrícia, as buscas, na verdade, vêm do Google. É a própria pesquisa do Google Trends. Os termos assim, positivos, eles dispararam no mês de março, abril e maio, e a pesquisa por notícia boa, Good News em inglês, atingiu o maior nível de todos os tempos. E olha só, o fenômeno internacional ele se repetiu no Brasil, e no final de março, a procura por notícia boa foi quase 4 vezes maior aqui no Brasil, e mais de 60% dessas buscas foram pelo termo Só Notícia Boa, nome do primeiro portal de informação positiva do país, que é o nosso. Que bacana! Que legal! E aí me conta, você falou, enquanto a gente está ouvindo o número de mortos, vocês estão mostrando o número de pessoas que estão sendo curadas e que estão sendo salvas. E o que é notícia boa em meio a essa pandemia? Me conta assim. Eu estou aguardando nesse momento, já estou com o computador aberto, esperando, porque nas próximas horas a gente vai ter a confirmação de 1,5 milhão de pessoas recuperadas da Covid.
é um dado que tem online do Instituto, como que é o nome lá? Johns Hopkins. Da Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos. Eles têm um levantamento online que mostra tudo, né? Quantos casos no mundo, quantos mortos no mundo e quantas pessoas recuperadas. O nosso foco é esse, as pessoas recuperadas. Então, daqui a pouquinho, estou te dando em primeira mão, inclusive aqui essa notícia. Que legal. A vez que eu vi agora, estava com 1.482.000 curados. E aí, quando bater 1,5 milhão, quando bater 1,5 milhão, a gente dispara no São joga no 1,5 milhão. Que bacana. Que Pois legal, é. que legal. Pois é, isso dá ânimo, né? Pelo menos a gente vê luz no fim do túnel, ou olha... E não é só isso não, Patrícia. Olha só, você me perguntou sobre quais as notícias boas, quais tipos. Por exemplo, a natureza. A gente dá as informações da natureza que vem vingando como, assim, pessoas estão na rua ou nos oceanos, nas praias. Então, o que você tem? A natureza começando a meio que ressuscitar, né? Ou a aparecer, reagir, né? A reagir, né? Porque a poluição reduziu demais, né? Exatamente. A camada de ozônio. A gente tem informações, por exemplo, a gente mostrou baleias, onde naturalmente elas não ficavam, elas se expondo, golfinhos, mesmo os canais de Veneza limpos, né? E aí, com águas límpidas, né? O acúmulo de sujeira no fundo do canal. Enfim, são várias notícias desse tipo que a gente tem. Solidariedade das empresas também sendo solidárias, porque a gente também tem uma questão aqui que a gente sempre se pegou, que era, no jornalismo tradicional, o que a gente fazia? A gente, quando tinha uma notícia ruim, o que faz as empresas, os grandes grupos de comunicação? Eles não dão, quando uma empresa faz uma ação boa, eles não dão o nome da empresa. Mas quando elas dão, quando elas cometem algum erro ou tem uma tragédia envolvendo o nome, eles fazem questão de dar um nome. E a gente sempre, por princípio e por liberdade editorial e por uma decisão nossa, a gente atribui o nome das empresas. A gente já listou aqui mais de 20 empresas brasileiras que entram na corrente do bem. Depois a gente aumentou para 40 empresas e as empresas não param de mandar informações para a gente. Isso acabou inspirando e motivando, empurrando, né, na minha opinião. Por exemplo, um jornal nacional criou um quadro chamado Solidariedade S.A., dando o nome das empresas. Então, quer dizer, isso que o Só Notícia Boa faz, inspirar os outros jornalistas, no caso, as grandes redações, os grandes telejornais, a quebrar esse paradigma e sim divulgar esse tipo de ação. E não só isso, aí tem casos de pessoas que são solidárias, aí você vê lives de artistas levando, pedindo doações, fazendo o bem, levando comida para pessoas que nessa época precisam, né? A pesquisa, estimulando, por exemplo, estudantes que simplesmente com uma máquina em 3D fabricam equipamentos que são úteis nesse momento, né? Universidades que criam, por exemplo, respiradores, como é o caso da Poli-USP, criou respirador a um custo baixíssimo, que você não vai precisar comprar ou importar ou até mesmo fazer um superfaturamento aí, que as pessoas acabam aproveitando isso para fazer coisas que acabam sendo, inclusive, né, roubos, né, no meio da história. E aí você tem a universidade contribuindo com isso. E aí também a gente, obviamente, com toda a checagem do mundo, com informações, porque a gente só divulga, por exemplo, dados científicos de vacinas, de anticorpos, de várias outras descobertas que vêm sendo feitas, muito embora ainda não seja uma cura, tudo com embasamento científico. A gente tira da Nature ou a gente tira de uma outra fonte, mas desde que haja um estudo científico que a gente puxa um link para que as pessoas possam ver lá, que ela está lá publicada. Então, é todo um cuidado e apuração que a gente tem. E a gente, obviamente, que também não gosta de fake news. A gente costuma checar tudo, porque somos jornalistas, né?
Então, toda matéria que vai para o ar, ela é checada, ela tem fonte, a fonte é segura, ou a gente entrevista alguém, a gente tem matérias próprias, a gente divulga outras fontes internacionais, enfim, Como é assim que é que a a gente faz. estrutura de vocês? Porque realmente eu conheço o histórico jornalístico de vocês, e aí qual é a estrutura que vocês montaram? Já é uma redação? Ainda Vocês... não, Porque eu não. fico imaginando que é bem alto astral, é uma redação bem É, às avessas, né? não, a gente realmente tem uma equipe, mas a gente não trabalha, a gente não trabalha todo mundo junto. A gente tem uma equipe de webmaster que faz o trabalho para a gente, toda a parte do servidor, a parte de layout, né? Que agora a gente acabou de estrear um novo layout, mas menos pesado, mais leve, intuitivo e que inclusive ele gasta menos dados de quem entra no site. Incrível isso. Ele é 5 vezes mais leve que qualquer site, então a gente conseguiu colocar essa estrutura. Tem uma equipe que trabalha com essa parte de estrutura do site também, que faz todo o layout, enfim, a gente é municiado com isso. A gente tem alguns colaboradores internacionais que passam informações para a gente. Mas, assim, Os leitores, né? os leitores que passam também informações para a gente, porque a gente tem um WhatsApp. O Só Notícia Boa tem um WhatsApp que também a gente fornece de graça informações para... A gente tem mais de... Calcula aí, mais de uma lista com quase 30 listas, uma coisa assim, né? Que dispara. 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas, né? Que Enfim, recebem as notícias via que WhatsApp, é recebem isso? as notícias diariamente. É só você se cadastrar. Enfim, São aliás, eu pílulas de peço... ânimo, é isso? Mas Para você, então, tome um comprimidinho, receba uma mensagem boa para o seu dia começar. a gente tem, inclusive, o nosso telefone, né, do WhatsApp é 99693-9582-61 Brasília. Inclusive, quem entra no Facebook tem acesso a esse WhatsApp. Tem o número lá, quem quiser, enfim. Nós temos as nossas redes sociais, mas, assim, efetivamente, quem são os editores somos eu e o Rinaldo. A Lorena faz a nossa parte de Instagram. A Lorena entrou agora, né? A Lorena tá aí? Olha, a Lorena tá a se Lorena trocando. aparece também, Mas a Lorena... A Lorena é a filha de 19 anos, a inspiradora do site. Eu estou conversando com a Andrea Facina, que é uma cofundadora do Só Notícia Boa, e a gente quer falar de Só Notícia Boa nesses momentos de pandemia, né? E a Lorena agora é a nova apresentadora, junto com o pai, apresentadora dos vídeos. Olha, a Lorena está me dizendo que está todo mundo pedindo o número do WhatsApp, Então, repete. 9993-9582-61 Brasília. Tá legal. Deixa eu ler os comentários, então, aproveitando aqui. Espera um pouquinho. Vamos lá. Vai contando a história da Lorena, que eu vou procurando aqui, então, as histórias. A Lorena, na verdade, agora com 19 anos, estudando veterinária, ela já vinha alimentando as redes sociais, mas ela é uma menina muito comunicativa e tem uma rede bem grande no Instagram. Ela meio que é uma influencer, né? E fala muito bem, né? Então, assim, ela se comunica com o público jovem. O Rinaldo teve uma grande sacada, porque a gente já vem fazendo jornal no YouTube, nosso canal é canal Só Notícia Boa no YouTube, e a gente já vinha fazendo top 10, que eram as notícias top 10 da semana, desde 2016. Esse jornal já está na 3ª temporada e essa estreia agora, o Rinaldo recomeçou e convidou a filha, e aí isso é histórico, né? E até emocionante para o Rinaldo. E para você, imagina. Junto com ela o jornal, quem quiser conferir... Primeiro jornal de pai e filha. Eu vi, é muito legal. E ela está ótima. Ela é uma ótima apresentadora veterinária, que essa história dela ser veterinária, eu não sei se está com os dias contados, menina, mas também o jornalismo, bom, de boa notícia, vamos lá, vamos ver se a gente traz esperança para o jornalismo de novo, né? Olha só, tem um monte de gente elogiando o canal é maravilhoso, parabéns, a Juliana está falando, amo o canal de vocês, a Thea, eu não sei se é isso, é a Thea. O Antônio está falando que o canal é top mesmo e as pessoas estão aqui rindo junto com a gente. Rinaldo, aparece aí, foi aquela hora que eu chamei o Rinaldo, porque, olha, encheu de comentários e eu não dei conta aqui de ver na hora. Quando é que vocês vão noticiar uma cura?
Qual é a notícia que você quer dar, Andréia, nessa Olha, eu quarentena? até vi os colegas do SBT fazerem um vídeo muito bacana, por sinal, meio que cada um tentando contar a manchete que queria dar, né? E eu achei bonito. Aí no final, o Sérgio Uti, né, se não me engano, ele fala no final: olha, gente, era tudo que a gente queria, é o que a gente mais deseja, mas infelizmente ainda não é, mas a gente tem esperança. Eu tenho esperança de dar, obviamente, que uma vacina já está, porque está quase próximo. Eu tenho certeza que tem muita gente trabalhando nisso. Inclusive, eu quero elogiar o trabalho e a dedicação de um homem que é incrível nesse sentido, e eu tenho certeza que virá dele. Eu tenho essa sensação do Bill Gates, porque a Fundação Melinda e Bill Gates, eles estão muito É empenhados demais. É. pessoalmente, né, em fazer com que isso saia o mais depressa possível, porque, obviamente, tem que ser testado. Vocês viram o TED Talk do Bill Gates em 2015 ou 2014, que é incrível, que ele fala a respeito da ameaça de um vírus, que o mundo caminhava para isso que a gente está vivendo hoje, mas ele falando Claro. com 5 anos de antecedência, você fala, não é possível, acertando números, impressionante assim a clareza de pensamento e tudo que ele conseguiu prever realmente, e o trabalho que Ele é eles um têm feito visionário, é né? Então, incrível. assim, como visionário, ele tem realmente essa perspectiva de mundo, né? Muito maior, só de ter criado a grande empresa que ele criou, de ter essa visão. Então, eu não duvido, mas o mais bonito que ele tem, além, obviamente, da inteligência, do empreendedorismo, enfim, dessa visão que ele tem, é a empatia com as pessoas. O que falta para muito empresário, o que falta Muito para muito político. governante, né? É, pois Então, é. empatia, eu acho que é o que ele tem. Eu acho que eu quero divulgar. Essa é a notícia que eu gostaria de dar, que a vacina venha dele e que eu tenho certeza que virá. Porque assim, tem vários tipos de medicamentos, a gente tem dado isso, alguns com bons efeitos. A gente não deu a cloroquina porque a gente não tinha nenhum embasamento que ela fosse boa, por isso que eu estou te falando. Não é assim destemperado, a gente vai dando na louca, né? Uhum. Então, os anticorpos da Holanda, aliás, no dia 14 de maio, eles anunciaram que eles vão dar uma coletiva, os holandeses, em relação a essa questão, né, do anticorpo, que eles têm uma espécie de anticoagulante. Inclusive, nossa busca do Só Notícia Boa, Patrícia, com o site bem Reformado? bem transformado, você consegue ter as notícias bem mais rápida, né? Aqui no portal. Deixa eu aqui te dar aqui a notícia, vou acessar ela. Uhum. É um anticorpo que neutraliza o coronavírus. Então, assim, eles anunciaram da Universidade da Holanda que eles vão fazer uma coletiva no dia 14 ou 15, se não me engano, para dar mais detalhes sobre isso. Eu acredito muito nessa pesquisa holandesa, que também faz parte os israelenses também anunciaram, que é o Instituto Estatal de Pesquisas Biológicas, só que como americanos, os israelenses sempre guardam um pouco mais essa informação, mas os holandeses não, porque vem de uma universidade, né? Então, eu acredito que está nesses dois sentidos aí, tanto anticorpo quanto vacina. Então, assim, eu acho que vem daí a boa notícia, né? Que legal. Você E acha que está próximo, pelo que você eu anda acho, acompanhando? eu sou otimista. Apesar das pessoas estarem. Eu tive relatos de pessoas que choram de vez em quando por conta de tanta enxurrada de notícia ruim, né? Mas assim, eu tenho me mantido otimista e penso da seguinte forma: eu acho que às vezes essas coisas ruins que acontecem a gente vê desse lado, mas esse meu lado de estar acostumado todos os dias a ver esse foco positivo me faz acreditar que o ser humano, às vezes, vem uma coisa ruim para que ele possa ele refletir sobre a humanidade dele, sabe? Pois Então, é, eu acho que as a pessoas gente estão tem mais falado muito humanas. nisso.
a gente não vai sair a mesma pessoa que a gente entrou nisso. Você acredita nisso? Porque eu já acreditei acredito. mais. Eu tenho a impressão de que isso depende do tempo que durar esse lockdown aí de todo mundo, de ficar realmente em quarentena, porque as pessoas estão sim se encontrando com as suas escolhas, né? Se deparando com as escolhas pessoais que fizeram, recuperando o contato com a sua casa, né? Com quem passava o dia inteiro na rua, né? E voltava só de noite para dormir. O contato com a família, o contato com a própria casa, né? O cuidado de cada um com a sua roupa, com a limpeza da casa, né? De uma maneira com geral. o É claro outro, que isso né? A preocupação com o outro. A gente aqui desenvolveu jogos aqui em casa, a gente contou essa história também no Só Notícia Boa, de pessoas que estavam meio que tirando assim, dos seus guardados jogos antigos que você não jogava, porque jogos de isso tabuleiro aumenta que a estavam relação lá social. com poeira. Exatamente, exatamente. E assim, Pois é, eu acho que é muito legal da gente ver que num primeiro momento parecia que era um caos, né? E aí depois as coisas foram se organizando e as pessoas estão conseguindo, com a vida pessoal e profissional misturada, estão conseguindo se organizar, encontrar uma nova lógica, fazer novos acordos em casa. Agora, eu acho que esse equilíbrio, porque houve uma sobrecarga das mulheres ainda, né? Que ainda ficaram sobrecarregadas ainda, né? Para cuidar das crianças, da comida, da casa, do marido, e muita gente. Tem um colega nosso cunhou o termo corona macho, que é o cara que não levanta do sofá, então, que é aquele que chegou em casa e achou que ia ser servido pela mulher, né? exatamente. Enfim, eu acho que dependendo do tempo e desses acordos serem realmente concretizados por mais tempo, eu acho que sim, a gente vai sair melhor dessa quarentena com certeza, com algo mais humano, das pessoas se entenderem o lado pessoal do outro, né? Não são máquinas trabalhando. Você está ouvindo aí, eu tenho um cão, né, um Weimaraner, que ele também, ele uiva e canta às vezes, né? Então, assim, ele é meio parecido. E tem um gato que volta e meia, aliás, o casal, mas a gata é mais arisca. O gato, todas as lives do Rinaldo, do Só Notícia Boa, ele aparece e faz acrobacias aqui. Porque aqui essa casa poderia ser um zoológico, mas ainda não é. Porque a gente não deixa e segura a Lorena. Olha só, tem uma pergunta aqui. Vocês aceitam colaboração de notícias boas de outros estados? Sim, o Marcelo Calife está perguntando. Deixa eu te falar, na página do Só Notícia Boa, na página principal, se você entrar só noticiaboa.com.br, você vai ver que está lá, você na pauta do SNB. Então, você clica nesse você na pauta do SNB, um quadradinho que tem um banner, e você automaticamente manda matérias para a gente. Então, assim, é um formulário, você manda e automaticamente vem para a gente. A gente recebe muitos vídeos, né? Inclusive, teve um vídeo bacana dessa semana, muito legal, de uma senhorinha que a filha cuida dela, tem Alzheimer, e ela cantou, né? Cantou, lembrou, né? Como é grande, meu amor por você. E foi lindo esse vídeo, a gente compartilhou aqui nas nossas redes sociais, ela mandou para a gente. Fora isso, a gente também tem colaboração de pessoas que têm ideias incríveis, né? Como limpeza de algum córrego, fazer coisas ecológicas, e aí a gente divulga, né? Porque a pessoa... Uma coisa sensacional também que a gente recebeu foi, você lembra, o maestro João Carlos Martins, ele tinha parado e aí ele recebeu umas luvas, que são luvas anatômicas, né, feitas por um engenheiro que mandou a informação para a gente divulgou, e agora, toda vez que ele tem uma inovação tecnológica, ele manda também isso para a gente, e é muito bacana, e aí a gente tem fontes e fontes e fontes de notícia, né? E eu queria também te falar de uma... Quando você estava falando sobre as pessoas ficarem em casa, eu queria também destacar a Nova Zelândia. E o exemplo que a Nova Zelândia deu em relação à organização, ao método de, inicialmente, fazer realmente um lockdown, né? Organizar a população, ajudar, subsidiar a população, né? Que não tivesse condições. Está certo, é um país, né, mais desenvolvido, né? Tem toda uma... Ele é menor, né? Com Mas, muito menos assim, população. e foi uma Mas mulher.
né? Foi A a presidente. primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que realmente possibilitou Que é e super levantou essa jovem, bandeira para o né? mundo. Ela é super jovem e ela vinha todos os dias, fazia lives nas redes sociais, atendia, respondia dúvidas. Ela usou da transparência para poder orientar as pessoas a como se portarem, né? Eu A queria ler. É, eu, sensibilidade feminina. Pois é, bem interessante. Tem várias líderes que foram muito bem, né, na condução aí do problema. Eu queria ler algo que eu achei super interessante, a filosofia de vocês, que está lá no site Só Notícia Boa. Disseminamos o bem com notícias boas, repudiamos qualquer tipo de preconceito, valorizamos a superação, incentivamos amor, solidariedade e boas ações, defendemos Exatamente. a sustentabilidade do planeta. Acreditamos na educação para a transformação da sociedade. Defendemos os direitos dos animais, acreditamos na ousadia, no empreendedorismo e na força das pessoas. Não temos ligações políticas e não temos ligações religiosas. Isso é a melhor filosofia de qualquer jornalista, né? De E tem qualquer mais uma jornal. coisa, É. que foi lida de graça na TV Globo, no encontro, pela própria Fátima Bernardes, que eu complementaria para você, que é o seguinte: aqui não é notícia quem mata, mas quem salva. Não quem rouba, mas quem é honesto. Não quem agride, mas aquele que faz boas ações. Não noticiamos tragédias, só casos com final feliz. Em vez de preconceito, damos histórias de superação. Que legal, que legal. Isso inspira, né? Porque outro dia eu estava conversando com um amigo que tem uma deficiência física e ele estava dizendo que hoje ele tem quase 40 anos, ele estava contando que ao longo da vida dele, ele não tinha muitas referências de executivo bem-sucedido que tivesse nascido com paralisia cerebral como ele. Ou que você tinha o estereótipo da pessoa com deficiência, né? Que era aquelas pessoas muito tristes, muito lidando com a deficiência como uma tragédia, derrotadas, e do outro lado ele não tinha, então ele não se via desse lado porque ele achava natural, ele nasceu com essa deficiência, ele achava natural conviver com isso, e era uma limitação, mas quem não tem limitações? Pode não estar visível, né? Pode não ser um problema de mobilidade, mas quem não tem? E ele sentia falta dessa outra referência positiva em relação a ele crescer numa grande corporação, como hoje ele é. Ele tem um cargo importante numa consultoria grande para a inclusão de pessoas com deficiência. Mas, enfim, o que eu acho é que nos falta essa referência para a gente fazer o bem, porque eu posso ouvir uma notícia aí, isso me inspirar a fazer algo aqui, né, no meu bairro, no meu prédio, a criar uma iniciativa que eu leia no seu jornal, no seu portal, e a gente consiga multiplicar iniciativas positivas, né? O que você acha? É E isso que vocês pretendem? é inspirar as pessoas, é levar cada vez mais. O Rinaldo tem uma ideia assim bem, bem maluca, mas que eu acho interessante, porque chegar até onde a gente chegou e muitas vezes até inspirando colegas, porque as nossas matérias elas acabam chegando às redações dos nossos os produtores da Globo, da Record, do SBT, vivem nos ligando para levar para eles. Então, a gente está mudando o jeito que eles fazem as coisas graças a esse tipo de notícia. E Legal. essas pessoas às quais você se refere, que são inspiração para outras, que acabam falando, olha, mas puxa, eu tenho uma deficiência, né? Sou uma pessoa com deficiência, tenho problemas, e aí será que alguém faz isso diferente no mundo? A gente costuma chamar essas pessoas de só notícia boa. São pessoas só notícia boa, que Sei. acabam transformando o seu problema numa forma de criar possibilidades, né? E as pessoas se miram nisso. O Rinaldo, ele tem essa ideia de criar uma BBC, uma agência internacional de notícia boa. Legal. É um sonho bem Para suprir, para distribuir para os outros canais. Ótimo, é isso aí. Boa, apoio. A ideia é justamente isso, porque a gente não conseguiu ultrapassar, ainda quebrar esse paradigma de que essa história de que notícia ruim
é que É a vende. que vende. Não, a notícia boa, as marcas querem se ligar. Qual é a marca que eu te pergunto? Por que que uma marca vai colocar lá a bandeira dela e na sequência ver aquela enxurrada, aquela escalada de jornal sangrenta, né? Eu fico pensando, é por causa das pessoas, mas E se aí, daí deixa eu isso te já não é. perguntar, falando das marcas, vocês, como é que é o modelo de negócios do portal? Vocês são patrocinados? Vocês recebem apoio de marcas? Porque a gente, quando olha o portal, a gente não vê marcas, né? A gente tem. E como é que funciona? A gente tem um convênio, né? Uma parceria com o R7, né? E eles assumiram o nosso comercial. Então, a gente Uhum. tem campanhas plug and plays, né? Coisas de governo, coisas, enfim, conforme e com apelo com a nossa linha editorial, que não, onde não cabe, por exemplo, a gente não jamais aceitaria fazer uma propaganda de uma empresa de armas ou de bebida alcoólica, alguma coisa que tenha esse cunho negativo, né? Que mais a gente tem? A gente também tem brand, por exemplo. Uma coisa assim muito legal que me deixou muito feliz. Eu sei que você já entrevistou, por exemplo, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Volta e meia, um deles nos procura para colocar uma campanha, mas a campanha assim, com brand, ou seja, você colocando um conteúdo que tenha apelo positivo, ou um vídeo, e obviamente a E gente é tem essa assinando. campanha e assinando, mas desde que tenha, acho que era campanha do Dia das Mães, onde tinha uma mãe, uma filha que perdeu a mãe, mas que tinha lá um outro apelo, né? Ela ficou É Ela grávida. ficou branded content. grávida, né? Isso. É Quer dizer, branded content, que é vocês um branded contam uma content. história da empresa, mas com esse viés positivo, com o jeito de Exatamente. vocês fazerem. E Exatamente. não tem o contrário, não tem o contrário deles patrocinarem um quadro qualquer de vocês, porque eles e vocês tendo a liberdade editorial para fazer qualquer assunto, mas com a assinatura de uma marca, ou não tem esse modelo? Não, na verdade, a gente está aberto a esse modelo, mas ainda não houve propostas para esse tipo de coisa. Você Porém, sentiu maior interesse agora, que tá ficando evidente que as pessoas estão precisando dessas notícias com esse viés positivo? eu acho que, assim, com o apelo do público, né, e esse crescimento, eu acho que vai ser natural esse tipo de procura. Mas, assim, a gente já teve várias demonstrações de que, assim, meio que intenção de algumas empresas, ou pelo nosso modelo de jornal, de telejornal, né, de patrocínio para eles, ou para algum tipo de editoria que a gente já sentiu, assim, educação, por exemplo, é uma que sempre já teve propostas, acabou não evoluindo por uma questão ou que a gente já estava à beira dessa pandemia, né? E aí a gente acabou E aí tudo parou. não evoluiu. Mas a gente sente que as empresas estão se aproximando nesse sentido. Como eu te É. falei, a gente teve propostas assim do nada, que tem a ver com o nosso conteúdo, que a gente fica muito feliz, né? Que legal, que legal. É porque a gente vem percebendo, eu até entrevistei a Bia Granja, que é a fundadora do YouPix, ela tem uma pesquisa bem focada em influenciadores e criadores digitais, né? E falando da transformação, do que a pandemia está provocando nesse mercado de influenciadores, que antes os números de fato eram o grande era o que fazia a empresa investir naquele influenciador, né? Então, o número de seguidores, o engajamento dele, mas agora o conteúdo também é senhor, né? Ele também está fazendo diferença, ainda que você ainda não tenha chegado a um patamar tão alto de número de seguidores, mas se você tem consistência, coerência de conteúdo, e esse é o nosso sonho, né? Que de fato as empresas realmente comecem a se relacionar com esse tipo de informação mais consistente e confiável, porque ele chega num público talvez menor, mais nichado, mas ele chega de forma consistente realmente, né?
A gente quer, inclusive, que isso se amplie, né? A gente percebe esse movimento. A gente tem muitas ligações de muitas empresas Que querendo legal, que realmente bom. mostrar que elas estão fazendo a diferença. E, assim, obviamente que a gente vai chegar a isso, né? Porque uma hora as empresas elas vão perceber que essa ligação da notícia boa com o público qualificado que a gente tem, porque a gente tem, né? São pessoas, a gente consegue perceber nas pessoas que elas gostam desse tipo de produto, que elas só se alimentam disso. Tem gente que parou de assistir jornal, telejornal, ou mesmo ler notícias de manhã que façam elas ficarem desanimadas. Elas colocam nossa notícia na abertura do desktop, né, Que delas legal. como fonte principal. Então, a gente tem sim percebido isso. E a gente também tem amigos empresários que divulgam, disseminam as nossas notícias, o que é muito bacana, né? Porque isso traz credibilidade. De influencers, por exemplo, a gente de graça teve, enfim, uma divulgação sem pedir para o David Brasil. O David Brasil adora a gente. O Que legal. Alok já falou sobre a gente. Enfim, músicos. Então, assim, a gente tem muita gente hoje que a Fafá de Belém é nossa seguidora. Porque Então, pensa, essas pessoas elas querem ser notícias boas também, né? Então isso é querem muito receber, legal. né? Receber e ser, né? Quem não quer Exatamente. ser lembrado só como algo com esse viés positivo, né? E tem Muito uma coisa muito, legal, André. e tem uma coisa muito interessante, só para reforçar, a gente está em 120 países, não é isso? 120 países, e assim, Portugal é um dos países, né? É o segundo, terceiro Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, e por aí vai. E é muito legal, Que toda vez legal. que a gente abre a nossa live, no Japão a gente tem gente. O mais louco de tudo é que toda vez que a gente abre as nossas lives, sempre tem alguém querendo falar de algum lugar do país. A Lilian Tutas está aqui, ó. De algum lugar do mundo, na verdade. Itália, né? Lilian Altuntas, né? Tem uma outra seguidora que fala sempre do Japão com a gente. É muito interessante você ver que as pessoas, elas, enfim, elas gostam desse tipo de produto. E, assim, o Rinaldo tem uma coisa muito bacana que ele fala assim, é que as pessoas, quando você está acostumado a uma comida e que as pessoas só te oferecem aquilo, então você meio que se acostuma, né? Agora, assim, quando te oferecem outro tipo de alimento que é muito mais gostoso, né? O Você docinho, eu acho que a acaba sobremesa foi excelente, porque, essa relação é ok, a muito gente boa. precisa. Eu me questiono se a gente precisa ficar na porta do palácio ouvindo cada palavra que o presidente diz. Na verdade, eu me questiono se a gente deveria ainda continuar a ver o vai e vem da mesma notícia, né? Não foi isso que eu disse, foi isso que eu disse e tal, ou só essa enxurrada de notícias difíceis. Mas a gente precisa se informar, isso é muito importante, né? Agora, esse outro lado e esse equilíbrio é fundamental. Né? Adorei a sobremesa, adorei o almoço e depois a sobremesa doce com as notícias de vocês. Vou passar a praticar. Você me fez lembrar de uma coisa muito legal. Quando eu trabalhei na TV Cultura, muitos anos atrás, aí em São Paulo, que hoje a gente está aqui em Será Brasília. que a gente trabalhou junto na Cultura? A gente vai ficando velho e não lembra mais aonde Eu foi. Eu achei que eu tinha trabalhado com você no SBT, não? Eu acho que foi na Cultura. Menino, mas, enfim, que coisa, a gente está ficando velho. Meu Deus. Você lembra que na TV Cultura a gente não punha o microfone na boca de bandido. Bandido não tinha voz na TV Cultura. É verdade. E isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E com Só Notícia Boa, a gente tem o poder de fazer isso, né? A gente não fala de gente má. A gente não fala. Não. Gente má aqui, gente que rouba, que mata, que rouba o povo, você entendeu? Que engana o povo dizendo que pode ir para a rua assim, que é uma gripezinha. Essas pessoas não têm vez aqui. E, graças a Deus, aqui quem manda somos nós. Esse produto é nosso. Exatamente.
Você entendeu? Porque... A linha editorial, quem faz somos nós. Então, a gente não tem que ficar se submetendo a determinadas coisas, como acontecia quando a gente estava em redação. A gente sabe como é que funciona, né? Uhum. Então, é libertador. É libertador, é uma coisa tão gostosa. Essa é a vantagem, são as dores e as delícias do empreendedorismo, né, Rinaldo? Porque a gente tem essa liberdade, essa independência toda. Por outro lado, tem os altos e baixos, né, de manter um negócio em pé e de construir um negócio do zero, como vocês começaram há 9 anos, né? Então, quer dizer, é uma persistência e é isso que a gente vem mostrando aqui no Inovar é um Parto. No começo o Rinaldo, ele conta sempre essa história e eu acho bacana, porque mostra o quanto a gente, assim, meio que empreendeu. No começo, o Só Notícia Boa, ele era sustentado com o salário dele. Durante 5 anos, o Só Notícia Boa foi só... Eu não vou te falar uma brincadeira. Era um hobby, era um hobby. Era um hobby que eu sustentava, porque assim, o Só Notícia Boa, ele está nos Estados Unidos. O sinal dele vem de lá. Porque a gente tem vários problemas aqui com servidores na nuvem. Teve uma vez que a gente perdeu todo o nosso portal. Por sorte, a gente tinha um backup, ele não saiu do ar. Enfim, aí nós levamos... A gente paga em dólar, a gente paga por clique. O Só Notícia Boa. Então tá brabo. Você imagina agora que o dólar... Eita, então tá brabo. Marcas, empresas, venham apoiar o Só Notícia Boa, porque agora eles estão pagando em dólar, gente. Meninos, eu acho que o Instagram vai nos cortar em breve. Vamos, assim, tá uma delícia o papo. A gente continuaria aqui conversando e as pessoas estão gostando aqui, estão elogiando muito, gostando de conhecer e eu acho que a nossa intenção era essa, era mostrar esse outro lado, que é possível a gente buscar coisas boas para a gente se alimentar também nesse momento, porque a gente precisa sair dessa melhor, sim, né? Diga, fala, Rinaldo. Quando a gente fala, a gente é muito pé no chão. No momento em que eu vou dar a notícia daqui a pouco que 1,5 milhão de pessoas se curaram, eu também vou dar a informação que as pessoas têm que continuar se cuidando, sim, que a gente não pode baixar a guarda. Então, assim, o jornalismo positivo que a gente faz, ele não é irresponsável. Sabe? Não é realista, né? Só que é você colocar uma lente com um olhar, uma outra perspectiva que te traga essa inspiração. Tem gente na Austrália nos ouvindo, tem gente... Olha, eu amo e tem que fazer uma notícia boa em italiano. Será que ela está na Itália? Os italianos estão precisando de uma corrente positiva. Estância Sé, só notícia boa e o antivírus para essa pandemia. O antivírus para essa pandemia. Quero mais, quero notícia boa. Está em análise. Estou aqui na Austrália, sim, como sair da análise, que legal. Estou vendo da China, gente, sensacional. Olha só, eu acho que nenhuma das nossas lives do Egito, vai. Tem gente no Egito também. Beijos para Porto Seguro. Compartilho todo mundo aqui na Terra dos Cangurus. Eu adoro a Austrália, cobri a Olimpíada em 2000 e fiquei apaixonada. São Luís do Maranhão. Eu ouvi dizer antivírus, pois a gente está, a Andréa está contando aqui uma possibilidade de cura que ela gostaria de anunciar e ela está apostando aí nas pesquisas da Holanda, né? Que estão anunciando para a próxima... Fundação Bill Gates. No próximo dia 14 tem coletiva da Holanda, ela está fazendo suas apostas. Depois a gente volta a conversar. Se der tudo certo, a gente fala de novo. Rio Grande do Sul, amo vocês. Gente, vamos nos cortar aqui o sinal, porque a gente tem 1 hora e já são quase 9. Então eu queria deixar um beijo antes de cortarem a gente. Foi um grande prazer, parabéns e sucesso. É uma inspiração, é muito bacana a gente ver quem abraça a tecnologia e encontra esse caminho para conseguir alcançar tanta gente de uma vez só. Super obrigada, viu? Olha, foi um prazer grande. Entrem lá no sonoticiaboa.com.br. Tenho certeza que o dia de vocês vai melhorar. Agradeço muito, Patrícia. E estamos junto aí. No que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Contem comigo também. Contem comigo. Adoro notícia boa. Vou contribuir também com notícias para vocês. Um beijo, gente. Muito obrigada a todos que assistiram. Esse papo vai ficar disponível aqui 24 horas no nosso Stories da Prosa Press e depois no canal da Prosa Press no YouTube. Valeu, gente. Um beijo para todos. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.